Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das falhas de software mais sutis e por isso mesmo perigosas que existem, a CWE 190, mais conhecida como estouro dianteiro. E para começar, vamos com uma pergunta que parece meio filosófica. O que acontece quando um computador, que é uma máquina de calcular, simplesmente fica sem números para contar? Parece estranho, né? Mas a resposta está em algo que a gente já viu no mundo real. Pensa no odômetro de um carro antigo. Ele está lá, cravado em 999.999. E aí, a gente anda mais 1 quilômetro e ele não explode, ele não para, ele simplesmente vira e volta para 0,00000. Esse é o efeito odômetro, e é uma analogia perfeita porque acontece dentro de um programa de computador. Certo, agora, como é que esse efeito odômetro se transforma numa falha de software? Vamos entender isso melhor. A definição técnica é essa aí: CWE 190, estouro dianteiro ou wraparound. Basicamente, é quando uma conta matemática gera um resultado tão grande que não cabe mais na caixinha, na variável que foi reservada para ele. É como tentar colocar 2 litros de refrigerante numa garrafa de 1 litro. Vai transbordar. E aqui a coisa fica mais curiosa. O jeito que o número transborda depende do tipo dele. Dá uma olhada. Se for um número com sinal, que pode ser tanto positivo quanto negativo, um valor gigante e positivo pode virar, do nada, um número negativo. Agora, se for um número sem sinal, que é sempre positivo, ele faz igual ao odômetro. Volta para o começo, geralmente para zero. E agora, o ponto mais importante de todos. Na maioria das vezes, o computador não percebe isso como um erro. Para ele, a matemática continua, bit a bit, e o programa segue rodando. Só que agora ele está usando um valor completamente bizarro, totalmente diferente do que era esperado. É por isso que é uma falha silenciosa. Ela não faz alarde. Tá, mas e daí? Um errinho de cálculo, qual o grande problema? Bom, é exatamente aqui que um pequeno erro se transforma num desastre em potencial. Se a gente olhar para este gráfico, a primeira impressão engana. Poderíamos pensar, a CWE 190 está perdendo importância. Afinal, ela caiu da 14ª para a 23ª posição na lista das falhas de software mais perigosas. Só que essa queda mascara o verdadeiro perigo. O perigo real não é o estouro em si, mas o que ele destrava. Esse erro matemático é muitas vezes só a primeira peça do dominó. Ele abre a porta, ele cria a oportunidade para ataques muito, mas muito mais sérios. Vamos seguir a trilha da destruição. Primeiro, acontece o estouro dianteiro. O resultado é um número minúsculo, talvez até zero. Esse número, que parece inofensivo, é usado para dizer para o sistema quanta memória alocar. O sistema, obediente, aloca um espaço minúsculo. Só que aí o programa tenta copiar a quantidade de dados original, que era gigante, para dentro desse espacinho. E aí já era. Os dados transbordam, sobrescrevendo o que estiver do lado na memória. E as consequências são devastadoras. A partir daquele pequeno erro, um atacante pode corromper a memória, derrubar o serviço por completo, o famoso denial of service, ou, no pior cenário de todos, conseguir executar o próprio código dele na máquina, ganhando o controle total. Ok, agora vamos inverter o ponto de vista. Vamos pensar como uma pessoa mal intencionada. Como alguém explora essa falha de propósito? A estratégia do atacante é, na verdade, bem direta. É encontrar um ponto no código onde um número importante é calculado, como o tamanho da memória a ser alocada, e então fornecer um valor de entrada que o programa confia, mas que foi feito sob a medida para quebrar a matemática. Olha só esse pedacinho de código, super comum. Ele está calculando quanto espaço vai precisar na memória, multiplicando a quantidade de itens pelo tamanho de cada um. Parece inofensivo, certo? É aqui que o atacante age. Ele não manda um número qualquer. Ele manda um número enorme, gigantesco, na variável número de itens. Um número escolhido a dedo, projetado especificamente para que a multiplicação que vem a seguir dê errado. E pronto, a mágica acontece. A multiplicação estoura ao limite, o valor dá a volta e o resultado da variável tamanho do buffer se torna zero. O programa, sem ter a menor ideia do que aconteceu, agora acha que precisa de 0 bytes de memória. Então, o programa segue o baile, aloca um buffer minúsculo, ou às vezes nem aloca nada. Mas logo em seguida, ele tenta copiar toda aquela montanha de dados original para dentro desse espaço inexistente. O resultado é o clássico estouro de buffer, corrompendo tudo o que estiver ao redor na memória.
A boa notícia no meio disso tudo é que essa falha silenciosa é totalmente evitável. Vamos ver agora como a gente constrói defesas bem fortes contra ela. A defesa se resume a uma palavra: desconfiança. Primeiro, a regra de ouro. Sempre verifique os limites de qualquer número que venha de fora. Nunca confie. Segundo, use as ferramentas certas. Escolha tipos de dados que façam sentido. Por exemplo, para quantidades, use tipos sem sinal. E claro, use bibliotecas seguras como a SafeInt, que já são feitas para evitar esses problemas. Uma verificação extra, como checar se o número é positivo antes de usar, também pode ser a muralha que impede o ataque. E olha como a diferença entre um código vulnerável e um seguro pode ser pequena. No lado esquerdo, o código confia cegamente no índice que recebeu. Já no lado direito, uma única linha a mais, um simples if, uma verificação, garante que a operação só aconteça se for segura. Essa pequena mudança desativa a cadeia de ataque inteira. Então, se tem uma coisa para a gente levar aqui, é que a CWE 190 raramente é o fim da história. Ela é a porta de entrada. É uma rachadura na fundação que, se não for consertada, pode fazer o prédio inteiro vir abaixo. E isso nos traz de volta à nossa primeira analogia. A pergunta que fica no ar é: quantos desses odômetros digitais, escondidos no código que roda em tudo que a gente usa, estão ali, quietinhos, chegando perto do limite, prontos para virar a qualquer momento?